Muito bem-vindo ao meu canal Conhecendo as Escrituras. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Nossa aula de hoje, nós estamos já na sexta aula. Eu vou colocar no slide para você ver tudo que nós já aprendemos. Na aula 1, nós aprendemos onde a Bíblia ensina sobre o milênio. Na aula 2, como sabemos que são realmente os 1000 anos. Na aula 3, o milênio será no céu ou na terra. Na aula 4, os crentes sempre acreditaram no milênio. No nosso capítulo 2, que nós estamos aprendendo, nós já vimos na aula 5 por que o milênio é necessário. E nós estamos hoje na aula 6. Quais são os principais eventos e quem são os principais personagens do milênio? Amém? Vem comigo, pega a sua Bíblia, porque hoje nós vamos ler muitos textos da Palavra de Deus. Pega papel, caneta, o seu bloco de anotação e vem comigo! Na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre os personagens do milênio, tá? Quem estará no milênio, os principais eventos e os principais personagens estarei falando nessa aula, amém? Acompanhe no slide comigo. O milênio não começa no primeiro dia da segunda vinda de Cristo e no final da tribulação, conforme Daniel capítulo 12, versículo 11 e 12. Haverá um período de 75 dias depois do fim da tribulação, durante o qual o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo e acontecerá o julgamento das nações. Anote isso que eu vou falar agora. Haverá 3 julgamentos de Deus. O primeiro será o tribunal de Cristo. Eu vou deixar aqui em cima os versículos para você ler. O tribunal de Cristo, a qual o apóstolo Paulo disse. Haverá o segundo, que é o julgamento das nações, que é o que nós estamos aprendendo, que faz parte do milênio, quando Jesus voltar nos 1000 anos. E o terceiro julgamento é o julgamento do trono branco, que está lá em Apocalipse, no finalzinho do capítulo 20. Então são esses 3 julgamentos. Nota aí esses 3 julgamentos, tá? Que será o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para as pessoas que forem arrebatadas. Os que estiverem vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão, que é a primeira ressurreição que nós já conhecemos, chamado de tribunal de Cristo. O segundo é esse evento aqui, que quando Jesus volta, ele vai julgar os gentios, ou seja, as nações, e é chamado de julgamento das nações, segundo Mateus capítulo, se não me falha a memória, 25, que fala que o rei se assentará e apartará os bodes das ovelhas e haverá também os amigos, que, ou seja, os judeus no caso. Julgamento do juízo final, que nós conhecemos, que é aquele julgamento geral que acontecerá no final do milênio, que eu vou explicar, na segunda ressurreição, amém? Então aqui nós entendemos que quando Jesus voltar, o que vai acontecer? 75 dias para uma purificação da terra, segundo Daniel, que nós acabamos de ler. Apocalipse 19, versículo 20 e 21, vai dizer que o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo ardente, ou seja, eles vão inaugurar um lago de fogo. Eles não serão julgados, tá? A Bíblia deixa muito claro esse assunto. Eles não serão julgados, Satanás também não será julgado, os anjos caídos, eles sim serão julgados, mas o anticristo e o falso profeta, eles serão lançados vivos. Está escrito em Apocalipse 19, versículo 20 e 21, a besta e o falso profeta. E acontecerá o segundo julgamento, que o primeiro é da igreja, que será o tribunal de Cristo, que o Senhor vai galardoar os que forem arrebatados, os que ressuscitarem dos mortos, tá? E depois vai haver o julgamento das nações, que é isso que nós estamos falando aqui agora nessa aula. Estou frisando para você entender como é que é cada julgamento. O julgamento da igreja, que o apóstolo Paulo disse, o julgamento das nações e o juízo final que nós conhecemos lá em Apocalipse capítulo 20. Amém? Acompanhe comigo aí no slide.
Durante esse período, também haverá a ressurreição dos santos do Velho Testamento e a ressurreição dos santos martirizados na tribulação. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 do Antigo Testamento, né? Porque a graça de Jesus, ela veio no Novo Testamento. No Antigo Testamento, quando Jesus vir para reinar, haverá essas duas ressurreições, que vai ser os santos do Velho Testamento, e haverá também aqueles que morreram na grande tribulação, tá? Acompanhe comigo esse texto que está lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo do 9 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas olhei, e eis que aqui uma grande multidão, qual ninguém podia contar. Todas as nações e tribos e povos e línguas estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajados de vestes brancas e palmas nas suas mãos. Versículo 13. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Esse texto é um texto muito profundo, que alguns acreditam que não haverá salvação nos 7 anos da grande tribulação. Eu acredito, em questão desta palavra, tá? Que as pessoas que forem morrendo nesse período, que a Bíblia diz que não receberão a marca da besta, que não aceitaram a sua imagem, a Bíblia fala muito claro que eles estarão debaixo do altar de Deus pedindo justiça, clamor. Eles estão clamando dia e noite, e a Bíblia diz que vai ter o número certo dos conservos para que se conclua. Eles clamam por justiça. E o Senhor, ele enviará sangue, que vai ser baseado nas 7 taças, para vingar o sangue dessas pessoas martirizadas. João vê uma multidão, povos, línguas e nações. Ou seja, haverá uma massa de pessoas que aceitarão ali a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eles estarão debaixo do altar de Deus, tá? Clamando por justiça. São esses que estarão debaixo do altar. Quando Jesus voltar com a igreja, em Apocalipse 19, vai haver essa ressurreição, que é a ressurreição daqueles que estão debaixo do altar de Deus, os que foram martirizados para reinar com Cristo no milênio. Vamos ler? Eu vou abrir a Bíblia para você ler, para você entender o que eu quero dizer. Apocalipse 20, versículo 4 diz assim, vi tronos e assentados sobre aqueles que foi dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados. Esse texto aqui, alguns falam que é a igreja que vai passar por isso. Eu não acredito. Eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Não no meio nem no final, mas sim antes. É o que eu acredito. Eu sou pré-tribulacionista, tá? Eu vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Quem é a besta? O anticristo, aqui. E nem a sua imagem. Não receberam o sinal na testa e na mão, que é o sinal da besta. E viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Então aqui haverá uma ressurreição dos martirizados, e aqui também entrará os santos do Antigo Testamento. Amém? Vejam aí em Coríntios, 1 Coríntios 15, fala sobre essa ordem que eu acabei de dizer. Paulo fala sobre a ressurreição. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo e as primícias, olha aqui, ó, depois os que são de Cristo na sua vinda. E haverá 2 etapas na segunda vinda. A primeira etapa, arrebatamento. Segunda etapa, revelação, onde ele aparecerá fisicamente, ele aparecerá à vista de todos. Então, haverá essas 2 etapas na segunda volta de Jesus. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade. Amém? Então nós acreditamos que na volta de Jesus no milênio, os santos do Antigo Testamento ressuscitarão. Os martirizados, aqueles que morreram e não negaram a Cristo, eles aceitarão a Cristo, mas o preço é sangue, né? Porque está escrito que eles foram degolados por não negarem a palavra de Deus, né? E não negarem o testemunho de Jesus. Eles foram degolados, eles foram mortos,
Porque naquele tempo a gente acredita que vai ser assim nos 7 anos. Ou você aceita o governo do anticristo, ou você morre. Será dessa forma, tá? A política vai mudar, a religião vai mudar, tudo mudará. Os tempos. Acompanhe no slide aí para você ver, ó. A partir da metade da tribulação, que é o final, tá? Deixo claro que é o final. Haverá a pré, que é 3 anos e meio, e o final, que são mais 3 anos e meio, tá? Então aqui a metade da tribulação tá falando no final, que eu estou lendo para vocês. O abominável da desolação, que está escrito em Daniel 9, 27, nós vamos ler, Mateus 24, 15, e 2 Tessalonicenses 2, 4, até o fim da tribulação, 3 anos e meio ou 1.260 dias, ou 75 dias adicionais, registrados em Daniel 12, versículo 11 e 12, são um intervalo entre o fim da tribulação e o início do milênio. Então, quando Jesus voltar, não vai ser o primeiro dia, o milênio. Segundo Daniel, vai ter 75 dias que a terra vai descansar tanto da tribulação para entrar depois no milênio. Daniel capítulo 9, versículo 27 diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Uma semana aqui, na profecia, é 7 anos. Lembra das 70 semanas? 70 anos. E nós estamos na semana final, nós estamos na semana 69. A última semana, segundo Daniel, é a semana da grande tribulação. Quem conhece escatologia sabe o que eu estou dizendo, tá? E essa semana que está escrito que você está lendo aí, metade da semana é 3 anos e meio. Metade da semana, 3 anos e meio. Uma semana, 7 anos. Metade da semana, 3 anos e meio. Fará cessar o sacrifício de oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador, ou seja, Satanás se revelar no final dos 3 anos e meio. 3 anos e meio vai ser a falsa paz. 3 anos e meio, falsa paz. Selo do cavalo branco lá, o primeiro selo, falsa paz. Essa falsa paz, os judeus vão fazer aliança com o anticristo. Aí vai ser inaugurado o 3º templo, que vai ser lá em Jerusalém, tá? Eu vou ler um texto aqui baseado nisso, eu vou trazer textos da Bíblia para você entender, tá? Textos exegéticos que eu vou estar explicando para vocês. Então hoje a aula é muito, muito profunda, eu vou estender um pouco hoje, mas assista toda ela para que você não perca, tá? E isso até a metade da consumação. O que está determinado será determinado sobre o assolador. Abra sua Bíblia em Isaías 28, 15 e 16. Olha o que o profeta Isaías está dizendo. Diz assim: porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte e com o inferno, fizemos aliança. Quando passar o dilúvio de açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que assentarei em Sião uma pedra, Jesus, uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Então aqui está dizendo claro esse texto aqui. Fizemos concerto com a morte e o inferno. Aqui é baseado o que vai acontecer no final dos 3 anos e meio, que os judeus saberem que fez aliança com o anticristo. Nos primeiros 3 anos vai ser só alegria. Nos 3 anos finais vai vir o dilúvio de açoites. E aqui você vê a pedra. Essa mesma pedra é a revelação de Daniel, que é aquela pedra que bate na estátua de Nabucodonosor, aquela estátua que era de ouro, de prata, de bronze, e os pés de barro, e enfim. A pedra bate nessa estátua e esmiuça ela todinha, e essa pedra enche a terra. Representa o quê? O governo de Cristo no milênio. Porque não vai sobrar nenhuma nação de pé quando Jesus governar. Amém? Todos subirão a Jerusalém e estarão diante do rei. Jesus disse isso falando em questão de Daniel em Mateus 24, que é o princípio das dores. Quando, pois, visa que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda. Aqui Jesus está falando Daniel 9, 27, que eu acabei de ler para vocês, tá? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus,
ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui representa o anticristo, que ele vai se assentar no templo, ele vai querer ser semelhante ao Altíssimo, como no princípio ele tentou fazer isso. Isaías 14 fala sobre isso, tá? Que ele vai querer ser Deus, se parecer Deus. Aqui nós representamos o anticristo, tá? Que terá um mentor dele, Satanás, e do lado dele vai estar um falso profeta que vai operar sinais e maravilhas de mentira, prodígios de mentira, que o apóstolo Paulo disse, tá bom? Agora estamos chegando no final da nossa aula, para a glória de Deus. Quando Jesus voltar, a primeira coisa que vai acontecer, eu falei no começo da aula, o anticristo vai ser lançado no lago de fogo, e o falso profeta, Apocalipse 19, foi o que eu falei, e Satanás será preso. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3, que o anjo estava com cadeias na mão e foi prendido o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Ali ele será preso por os 1000 anos. Então ele estará preso e eu acredito, como eu falei nas aulas anteriores, que os demônios também estarão presos, tá? Não faz sentido Satanás estar preso e os demônios soltos, tá? Então quando Jesus reinar, acontecerá que o falso profeta, o anticristo, estarão no lago de fogo e Satanás será preso durante os 1000 anos. Segundo, a restauração final de Israel, incluindo a regeneração. Vou deixar você ler na sua casa Jeremias 31, Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34, você lê na sua casa direitinho, porque senão a nossa aula vai ficar muito grande. Continuemos. E vai ter uma reunião onde Jesus vai agrupar o seu povo, tá? Eles não estarão mais dispersos, mas sim Jesus estará agrupando o seu povo. E eu vou falar aqui só um texto, você lê Isaías 11, que nós lemos também. Deuteronômio 30, que fala sobre as bênçãos de Deus sobre o seu povo, que está no verso 1 de verso 10. E eu vou ler Isaías 12 para você, tá? Assim, exulta e canta de gozo, ó habitantes de Sião, porque o grande é o Santo de Israel no meio de ti. Glória a Deus. Amém? Leia também comigo também a posse da terra, tá? Que está lá em Ezequiel capítulo 20, versículo 42 a 44. 36, eu vou ler o versículo 37 e 38, tá? Para você, acompanhe comigo, versículo 37 de Ezequiel. Assim diz o Senhor Jeová, ainda por isso me pedirá a casa de Israel, que lhe o faça, multiplicar-ei os homens como um rebanho. Versículo 38, como um rebanho santificado, como um rebanho de Jerusalém, nas suas solenidades, assim as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Amém? Então veja aí comigo também, esse aqui eu vou explicar porque eu falei desde o começo que era uma promessa do trono davídico, né? O restabelecimento do trono davídico. Eu vou estar lendo 2 versículos para vocês, vou ler o 17 e o 18. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça holocaustos e queime oferta de manjares e ofereça sacrifícios a todos. Amém? Então, o restabelecimento do trono de Davi, Jeremias 33, você pode ler 17 ao 26, eu li só 2 versículos. E outro ponto também que vai acontecer no milênio é o reino de justiça de Jesus Cristo. Esse reino de justiça nós lemos nas aulas. Haverá um rebento no tronco de Jessé, tal, que está no capítulo 11, que é o reinado do Messias. Né? No 2 fala sobre esse reino de justiça, onde as nações subirão, virão a Jerusalém. Então eu não vou estar lendo novamente, porque nós já lemos aqui esse texto, mas leia na sua casa para a glória de Deus. E aqui também outro evento que vai acontecer é a libertação e rebelião final de Satanás no fim do milênio. Satanás será solto depois dos 1000 anos. Ele será solto da sua prisão e voltará a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo é o número da areia do mar. Está escrito em Apocalipse 20.
E ali vai acontecer a segunda ressurreição, tá? A segunda ressurreição dos mortos, que serão os ímpios, tá bom? Então depois dos 1000 anos ele será solto. Haverá uma matéria que eu vou falar só sobre isso, tá? Então não vou explicar tanto aqui não. Vou falar na matéria, eu vou explicar para vocês com mais detalhe. Então haverá essa libertação de Satanás depois dos 1000 anos. Quando acabar os 1000 anos que ele for solto da sua prisão, também vai acontecer... Depois que ele for solto, que ele vai ser derrotado, enfim, que vai ser lançado no lago de fogo, haverá o julgamento do grande trono branco. O julgamento do grande trono branco vai vir também a segunda ressurreição, que os mortos ressuscitarão, a segunda ressurreição para irem ao julgamento que eu falei no começo da aula, que é o último julgamento, que é o julgamento do trono branco. Então aqui vai ser os mortos incrédulos. Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 15. Amém? Então, acompanhe comigo no slide para a gente terminar a nossa aula de hoje. Conforme se pode ver nas passagens acima, os principais personagens do milênio são Jesus Cristo e o povo de Israel. Os principais, o foco do milênio não é a igreja, tá? Não é as nações, na verdade. O foco do milênio é Israel e Cristo. Amém? Satanás será preso e a igreja e as nações, que são os gentios, estarão presentes e ativas, mas o centro das atenções da revelação profética desse assunto específico é em Israel, está em Israel e em Cristo, que é o rei, que é o nosso Messias, o nosso rei. A preeminência de Israel é necessária para facilitar um cumprimento literal de várias promessas feitas pelo Senhor no Velho Testamento. Todos os remidos de Deus participarão da adoração, das bênçãos e das glórias do reino milenar em preparação para a vida no estado eterno. Então, o estado eterno é o final de tudo, é o final do milênio. Depois se acabou os 1000 anos, todo mundo foi julgado, entrará o estado eterno de todos os remidos e reinarão eternamente com Cristo. Amém? Então fico por aqui na nossa aula de hoje. Nossa aula foi um pouco extensa hoje, só que eu precisava falar esses assuntos com vocês para que vocês entendam um pouco mais. Que o maior centro, a maior visão que vai ter no milênio vai ser nosso Senhor Jesus, que será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Israel, que o Senhor vai vir também para livrar o povo. Porque a grande tribulação, ela não está só voltada para os ímpios, para a humanidade. A grande tribulação é também para corrigir o Israel. É para corrigir o povo de Deus, o povo dele, eleito, escolhido por ele. Tá? Então o propósito da tribulação é esse, é corrigir Israel. Que Israel não recebeu a Cristo, os judeus não receberam a Cristo na sua primeira vinda. Então na grande tribulação é uma correção, mas Jesus ele virá para livrar também o seu povo e reinar no meio do seu povo como uma promessa de Davi, tá bom? Então eu fico por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, que Deus abençoe a todos vocês. Fico por aqui na nossa 6ª aula do milênio, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.